batalhas espirituais enfrentadas pelos missionários no campo de batalha. E, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, né? O diabo, ele luta para o evangelho não chegar em determinadas regiões. Ele luta. E não é uma luta qualquer. Não é uma luta qualquer. É uma luta espiritual. É uma luta espiritual. Então, assim, 11 missionários, meu irmão, você não tem noção o prejuízo que isso é no reino de Deus. É para você ver como é espiritual o campo de batalha. Um crente natural vai achar assim, não, é um acidente que matou. Não é, meu irmão. 11 missionários morrer de uma vez só é guerra. É guerra. E existe um texto na Bíblia que ele é muito forte. Deixa eu até achar aqui esse texto. Que ele precisa. 1 Tessalonicenses 2,18. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 2,18. Olha só. Por isso queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face. Não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimento. Isso está na King James. A King James traduziu dizendo assim: eu quis ir pessoalmente 2 vezes visitar vocês, mas Satanás nos provocou impedimento. Agora, olha como João Ferreira traduziu esse texto. João Ferreira de Almeida. A João Ferreira atualizada. 2 Tessalonicenses 2,18. Pelo que quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. E Satanás nos impediu. Quem é que impediu Paulo de ir 2 vezes em Tessalônica? O próprio diabo. O mundo espiritual. Então, existem locais na Terra que são blindados por hostes malignas. Hostes malignas. E esses lugares, eles têm muitas batalhas. Então, veja bem, o próprio apóstolo Paulo diz, eu quis ir 2 vezes. Eu quis ir. Eu quis visitar vocês. Mas, a King James diz, Satanás nos provocou impedimento. Mas a João Ferreira está dizendo, Satanás nos impediu. E a morte desses 11 missionários, quando eu vi a matéria, eu falei, é espiritual. Isso são hostes espirituais que foram contra esses missionários pelo trabalho que eles estavam realizando. Então, olha só. Tragédia em acidente de trânsito. 11 missionários de jovens com uma missão da Jocum faleceram em um trágico acidente de trânsito no sábado, perto de Arusha, Tanzânia. O acidente envolveu múltiplos veículos, também ceifou a vida de várias outras pessoas, incluindo o motorista do ônibus. No momento, manhã na Tanzânia, estamos profundamente tristes a confirmar a passagem de mais 3 de nossos queridos missionários com o resultado do trágico acidente de trânsito. 11 de nossos amigos estão agora com Jesus. 2 ainda estão em estado crítico no hospital, disse a Jocum em uma atualização no domingo. Olha como é que ficou o ônibus, irmãos. Olha como é que ficou o ônibus.
Olha como é que ficou o ônibus. Então, foi 11 missionários mortos. Então, isso daqui, irmãos, é altamente espiritual. É altamente espiritual. Não foi um acidente qualquer. Foi um acidente que matou 11 missionários. 11 missionários. E também tem um vídeo de um pastor brasileiro falando de mortes na Nigéria, de missionários. E o pastor Jefferson acabou de me enviar, né? Acabou de me enviar um vídeo de um missionário da África, avisando da morte também, porque lá existem regiões da África que eles estão matando cristãos. Olha esse vídeo. Olha esse vídeo. Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, contribuintes deste trabalho missionário. Eu falo aqui, o missionário Alberto, diretamente daqui em Moçambique, África. Meus irmãos, hoje eu venho para comunicar a todos vocês, hoje eu venho por este comunicado para poder dizer a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm nos assistido, né, nos nossos vídeos através do WhatsApp, né, eu quero dizer para os irmãos quero pedir aos irmãos que orem por nós. Nós estamos em guerra, meus irmãos. No norte desse país, né, em Cabo Delgado, um dos missionários que saiu do Brasil, ele esteve lá com a sua esposa, com a sua família, fazendo missões. Eles morreram, meus irmãos. Lá tem um grupo de terroristas, não é, que estão matando pessoas. Eles mataram muita gente morreram. Eu quero pedir encarecidamente a todos, meus amados irmãos, que nos acompanham através dos vídeos, orem por nós, meus irmãos. Não é fácil suportar este terror, não é fácil suportar esta dor, não é fácil suportar esses momentos. Nós sabemos muito bem, estamos a viver nos últimos dias. Compartilha, meus irmãos. Então, veja bem, ele está alertando sobre a morte de missionários. Olha só, a irmã Lana está dizendo que esteve em Nova York. É a irmã dos vestidos de noiva, né? Dia 7 eu vou estar em Curitiba, hein? Olha só, ela estava em Nova York e ela está dizendo que viu lá nas ruas, né? O que a gente vê aqui, uma degeneração sem igual. E as pessoas parecem zumbis nas ruas. Zumbis nas ruas. Irmãos, olha só. Eu vou dizer para vocês algo assim sobre a igreja perseguida, né? Existe uma igreja, como eu falei, né, na live de domingo, existe uma igreja dentro da igreja, existe a igreja invisível, a igreja que não aparece, uma igreja que existe dentro, ela existe dentro da Coreia do Norte, ela existe dentro da China, ela existe dentro da Rússia, ela existe dentro de Cuba, ela existe. É uma igreja que ela está totalmente dependente do céu. Ela não depende de um CNPJ, ela não depende de uma placa. É uma igreja que permanece de pé, não importa a circunstância, não importa os escândalos, não importa os embates, as batalhas, não importa. A igreja permanece de pé. Então, muita gente acha que a igreja não é mais a mesma, que a igreja não ora, que a igreja... Irmãos, tem uma igreja que se movimenta. Nós somos essa igreja. Nós somos essa igreja. A missionária Raquel, Deus colocou no coração dela a gente imprimir fotos.
né? A gente conseguiu uma promoção de impressão de foto. E aí a gente começou a olhar nossos Facebooks, porque lá tem muita foto. Irmãos, graças a Deus, a gente olha para o histórico, né? Eu vi lá uma foto que me impactou muito, né? Carregando caixa nas costas, como a gente carrega até hoje, mas de um senhor que eu ganhei ele para Jesus. Ele era cadeirante e a família trabalhava e eu pedi permissão para passear com ele. Então eu ia lá, pegava ele na cadeira de roda e como era lá no Espírito Santo, perto da praia, eu levava ele na praia e passeava com ele, conversava com ele. E aí ele foi para o hospital, né? O médico desenganou e ele pediu para ser batizado. E eu nunca vou esquecer que eu fui lá e batizei ele, mas o rosto dele resplandeceu de uma forma. E aí eu falei para a irmã Márcia, né, que era a filha dele, falei, prepara o coração que Jesus vai levar ele, que ele está pronto. E aí eu digo para vocês, né, e eu fiquei assim, vendo a foto e lembrando da história, irmãos, é tremendo. E como essa, tem várias histórias, né? Que a gente muitas vezes não conta. Eu até falei com a missionária para a gente fazer live de testemunho, porque tem muitos testemunhos como esse. E é uma obra que ninguém viu, a não ser a família ali. Ele não ia para o templo, para a igreja, a gente cuidava dele. Eu digo para vocês, que é uma obra que o céu assistiu. Como também no projeto Arrependa-se, né? As viagens que nós fizemos pelo Brasil inteiro, nas praças, e teve cultos e não ter ninguém nos assistindo. E o que eu digo para vocês? O céu está nos assistindo. Então, existe uma igreja que não para. Uma igreja dinâmica, uma igreja que não se preocupa se estão vendo, se não estão vendo. É uma igreja que está fazendo, que está trabalhando, que está fora desse evangelho de fariseu. Existe uma igreja viva. E existe uma igreja que envia missionários. E 11 missionários morreram na Tanzânia num acidente de ônibus. E não foi um acidente qualquer. Então, se morreu 11 missionários, é porque algo muito grande estava sendo feito. Mas veja, morreu 11, mais 2 estão vivos. E eu tenho certeza que quando eles saírem do hospital, eles vão dizer, nós iremos continuar essa obra. Porque é isso que acontece no campo missionário. Se morreu 11 é porque o propósito é muito grande. Se nós ficamos vivos, nós vamos continuar. Eles não vão querer voltar embora. Eles vão querer ir e continuar fazendo a obra. Então é essa igreja, irmãos, essa igreja que não se conforma, que não para, que está de pé, e é essa igreja que nós fazemos parte. É essa obra, é esta igreja que nós fazemos parte. Então, vamos orar pela família desses 11 missionários que morreu, a igreja que está sendo perseguida na África e em vários lugares do mundo, esta igreja que a gente não vê, mas ela glorifica Jesus não pelo que ele faz, mas ela glorifica Jesus pelo que ele é. A igreja verdadeira não serve a Jesus pelo que ele faz. A igreja verdadeira serve a Jesus pelo que ele é. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, ontem eu vou ter que falar por código aqui com vocês, mas teve ontem uma audiência pública no Senado Federal sobre as
canetada, eu vou chamar de